A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada. Sempre renovamos essa alegria íntima ao estarmos em contato com o Evangelho de Jesus, ao estarmos em contato com a doutrina espírita, ao estarmos em contato aí com os nossos irmãos que nos ajudam a realizar esse programa com tanto carinho para cada um de vocês e, claro, para nós também, agradecendo ao Renato, ao Leopoldo, ao Henrique, à Fabiana, que realmente tem nos proporcionado momentos tão felizes, tão bons, tão agradáveis e reflexões tão profundas muitas vezes, e aquelas reflexões que vêm do fundo da alma, como dizia o Gastão, do coração. Bota o coração para falar, dizia o Gastão. E aqui estamos nós, como disse, iniciando mais um programa A Consolação de Jesus. Nós vamos então dar início ao estudo de hoje, que é a cura de um paralítico, e a versão da nossa Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que nós estamos usando aqui no programa A Consolação de Jesus, no capítulo 9 do evangelista Mateus, a cura de um paralítico, versículos 1 a 8. Vamos então à leitura do trecho. E entrando em um barco, ele atravessou e foi para a sua cidade. Aí lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico: "Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados." Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: "Está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí o trecho é muito interessante, que nós ficamos aí muito atentos, não é? À forma, e esquecemos do fundo. Jesus, então, está lá dizendo que o homem tinha sido perdoado pelos pecados. Ele tinha cumprido aquilo que foi determinado para que ele pudesse superar aquela fase em que ele estava vivendo. Nós estamos atrelados à chamada lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E o Leopoldo, na semana passada, inclusive, falou muito bem a respeito desse ponto, dessa lei de causa e efeito, e que essa lei de causa e efeito, ela é para nós conhecermos, para nós entendermos. Mas com certeza, Léo e demais irmãos, não é para que nós possamos cruzar os braços ao interpretar uma dificuldade que alguém esteja passando, um sofrimento, uma dor, e dizer: olha, é a lei de causa e efeito, vai, segue o teu caminho. Não, porque Jesus nunca nos ensinou a ficar de braços cruzados. Mas, meus irmãos, é claro, eu tenho que deixar aqui os nossos companheiros de trabalho, companheiros de programa, falarem a respeito desse ponto. Então, sem mais delongas, está aberto aí o fórum, o debate. Vamos lá. Olá, meus amigos. João, estava observando aqui você falando agora, né?
ao Leopoldo e acabou que eu tomei a frente, né, de começar a puxar aqui uma reflexão a respeito da questão da causa e efeito que você vem nos falando e que o Leopoldo, com certeza, no último programa colocou muito bem. Mas você traz uma observação importante, João, que é a questão do não ficar parado. Até porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né, toda a movimentação nesse sentido. É o pedir e obtereis. Eu tenho que pedir, eu tenho que movimentar uma ação e tenho que também fazer por onde para que aquilo, né, aconteça. Então eu peço, eu oro, peço, tá? E recebo a informação daquilo que eu preciso fazer, ou seja, a movimentação, a contrapartida. É o bater e abrir-se-vos-á, não é isso? É o buscar para encontrar também. Então você traz uma passagem importante que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Capítulo 9, versículos 1 a 8, a respeito da cura do paralítico, tá? Todas as nossas más ações do passado, né? Elas representam para nós hoje, ao menos aquelas que nós já podemos provar ou expiar, não é? Porque muitas estão aguardando lá, ainda que nós tenhamos coragem ou que tenhamos perfeitas condições de passar por elas, tá? Mas as que nós estamos passando hoje vão representar para a gente uma prisão. E o que significa dizer o quê? Né? Que toda má ação vai me tirando, vai me subtraindo liberdade, tá? E consiste numa nova reencarnação dentro daquilo que eu possa resolver naquela encarnação, ou seja, a recuperação desta liberdade, provando e expiando. À medida em que você quita sua dívida, né? À medida em que você paga, você está absolvido, você está solto, aquela prisão se desfaz. E foi exatamente isso que Jesus verificou no paralítico. Porque nós vamos encontrar essa passagem na Gênesis, não é isso? Lá no seu capítulo 15, os milagres do Evangelho, curas lá o paralítico, nós vamos ter lá nos itens 14 e 15 toda a significação de Allan Kardec a respeito do que aconteceu, as margens, né, e a visão da doutrina espírita, tá? Então o que acontece? Jesus verificou que naquele momento, né, aquele espírito já teria saldado sua dívida, ou seja, ele teve uma reencarnação em que ele ficou com seus movimentos e a possibilidade, né, de prosseguir cessados, né, por um período. Teve também muitas observações que ele pôde fazer na leitura daquela alma que estava na frente dele, da questão do arrependimento, que é importante, né? Da mudança, da renovação. Então, quando ele diz pro paralítico, né? Levanta, toma, né? a tua coisa e vai, não é isso? Ele levanta e vai. Ele diz para ele, você está curado, porque cessou ali e o Cristo tinha, sim, toda a condição de verificar que ele poderia realizar aquela cura, não é isso? Dentro desses preceitos, dentro desses parâmetros, tá? Evidentemente que ele jamais iria passar à frente do Pai, mas ele tendo já uma ascensão tão grande, né? Uma proximidade tão grande com o Pai, teria sim condições de realizar essa benfeitoria, tá? É interessante como a gente consegue uma explicação acerca daquilo que a gente não vai atribuir à conta, né, do milagre, do maravilhoso. Não, ele verificou, ele fez uma leitura. A mediunidade dele fez a leitura daquela alma e de que naquele momento, né, ele poderia sim se livrar daquela enfermidade. Assim é com todos nós.
Assim é exatamente com todos nós. Nós podemos sim, diante das nossas dificuldades, realizarmos a mudança, começarmos a realizar essa mudança dentro de nós, não é? E obtermos sim bons resultados, obtermos graças nesse sentido. E é o que ele diz exatamente lá na Gênesis, Allan Kardec: cessada a causa, o efeito tem que cessar, tá? E é essa aí a reflexão que eu gostaria de trazer para a gente poder refletir, né, à luz da doutrina espírita, tá? Porque ele diz: pagaste a tua dívida, né? A fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade. Olha a mudança. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Olha só o que ele verificou naquele ser, né? De tamanha importância, tá? Interessante, né? Muito interessante. Fica aí a reflexão, fica aí o meu comentário, para que os demais irmãos agora possam trazer também os seus aí, tá bom? Verdade, Renato, verdade. A gente entende agora, através da doutrina espírita, que todas as coisas que nós fazemos, pensamos, falamos, refletem exatamente naquilo que nós seremos, no que nós somos e no que nós seremos. Então a lei de causa e efeito, ela é muito mais do que uma cobradora de dívidas, né? A gente percebe que a lei de causa e efeito é uma orientadora nas nossas vidas. E como tal, aconteceu com esse irmão que foi curado por Jesus. Mas vamos ouvir o Henrique Parente. E aí, Henrique? Amigo ouvinte, esse é o programa Consolação de Jesus. Que essa consolação preencha os nossos corações de esperança e nos dê forças. Pois esse é o objetivo dos ensinamentos de Jesus. Nos mostrar o caminho que conduz à vida. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Essa vida que existe em nós, essa vida que está presente em nosso interior e se manifesta no exterior, à medida que vamos evoluindo e compreendendo melhor o sentido das coisas. Muito caminho pela frente. E por isso estamos aqui, através da palavra, do conhecimento que a palavra do ensinamento de Jesus nos faculta, para que a gente possa ir estruturando melhor a nossa vida, aprendendo o verdadeiro valor das coisas. Esse é um dos grandes objetivos da vida, mas cada um vai encontrar o seu objetivo e pelo menos a sua maneira de entender esses objetivos. E aqui estamos diante deste código divino, através dessa história incrível aqui da cura do paralítico. A cura faz parte de todo o processo presencial de Jesus nessa vida, porque é necessária para espíritos na nossa condição, principalmente. Semana passada falávamos da cura em relação às questões de ordem da obsessão, né? E hoje aqui falando de uma cura física através de uma doença, um padecimento que um ser humano possuía. E aqui Jesus o cura, o liberta dessa circunstância, dizendo para ele que os pecados dele estavam perdoados. Como bem comentou o nosso irmão Renato há pouco, diante desse código divino da cura efetivada por Jesus, liberando aquele homem de uma expiação, de um quadro expiatório. Explicou o nosso irmão, fazendo a referência do livro de Allan Kardec, a Gênesis, lá no capítulo 15, onde fala dos milagres de Jesus. Kardec nos explica realmente que ali estava liberando ele por conta da não mais necessidade daquele padecimento. Como o próprio Mestre Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele tinha esse poder, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, como ele mesmo revelou. E ali ele libertava aquele homem daquele padecimento, daquele sofrimento, porque cessada a causa, o efeito tem que cessar, como ensinou Allan Kardec e lido pelo nosso irmão Renato ainda há pouco. Então, meus queridos irmãos, aqui estamos diante desse ensinamento
revelando para nós que nenhum sofrimento ele é permanente, ele é eterno. Não existe esse inferno da maneira como as pessoas imaginam. Mas nós, seres humanos, temos ainda, por conta da nossa evolução, muita dificuldade da compreensão das coisas. E mesmo quando entendemos parcialmente com a nossa inteligência, o nosso coração às vezes ainda está muito distante. E aí, aqui diante desse texto, tem aquela parte onde Jesus diz: porque tendes maus pensamentos em vossos corações. Porque é assim que os seres humanos mais ou menos se conduzem nessa dificuldade da compreensão, na dificuldade de ter fé. Porque precisamos de tempo para isso, de tempo e experiência para alcançarmos uma compreensão mais profunda e eficaz das coisas. E este é o nosso tempo, de estarmos aqui lendo, ouvindo, pensando, sentindo a respeito desses ensinamentos. Vamos passar pelo estudo de muitas curas ainda, nessa nossa tarefa aqui, de passear pelas páginas do Evangelho, dos 3 evangelistas, e vamos nos deparar com várias circunstâncias que envolvem a cura. Entendemos que Jesus não curou a todas as pessoas, e ali ele estava numa localidade, e não era todo o mundo, mas o que ele fez é suficiente para entendermos, através do que ele fez e do que ele dizia, que todos podemos buscar a cura de alguma coisa que existe em nós, das nossas dificuldades, das nossas doenças. Hoje em dia, então, com o advento da ciência, que foi inspirado por ele e por Jesus, dizendo certa vez: as obras que eu faço, vós também podeis fazer, e obras maiores do que essas. E aí revelando para a gente o futuro que viria e as possibilidades humanas. E diante de tudo isso que estamos vendo aqui, pensando a respeito das curas, das doenças, eu me deparo com a cura em 3 aspectos fundamentais. Aquela situação onde ele diz: a tua fé te curou, revelando que a pessoa é capaz por si mesma de encontrar o caminho da cura e da superação. E claro que existe um auxílio do plano espiritual superior, e Jesus ali, quando estava presente, ele representava isso vivamente. Mas era a pessoa que alcançava essa possibilidade. Daí ele dizia honestamente: a tua fé te curou. Essa é uma circunstância que eu acho muito bacana pensarmos a respeito. Uma segunda situação que envolve a cura é quando ele diz assim: olha, pois que estás curado, não tornes a pecar. Esse é um outro momento, um outro tipo de cura, onde revela que aquela pessoa ainda não estava totalmente livre, mas estava ali tendo a oportunidade de ser liberada de um problema, de um grande problema, para poder dar continuidade à sua vida e, quem sabe, conseguir superá-la. Ou, no caso, superar a dificuldade, o sofrimento que gerou aquilo ali. Então ele disse isso certa vez para um outro tipo, uma outra pessoa que também era paralítico, diferente dessa que estamos estudando hoje. Então esse segundo tipo aqui envolve uma outra circunstância de cura. E a terceira, que eu chamaria atenção, é exatamente a do estudo de hoje. É quando a pessoa cura, ou no caso aqui, é curada porque chegou o fim da sua expiação, como estamos aqui comentando, como o Renato já comentou. 3 circunstâncias assim um pouco diferentes, mas que envolvem a necessidade de superação do sofrimento, da dor de cada um. Olha quanto podemos aprender com esses ensinamentos e nos fazer refletir sobre a vida nossa na atualidade e a nossa vida futura. Esse é o nosso Mestre Jesus, que nos dá essa grande possibilidade e que nos consola sempre com a sua presença, porque não são só as suas palavras, não são só aqueles momentos que ficaram no tempo e no espaço e que foram configuradas através da escrita por aqueles homens que aprenderam a amar Jesus, mas é a presença viva daquele que está sempre conosco. Essa análise que o Henrique fez dos 3 tipos de cura, nós precisamos levar para a nossa vida. Eu sempre repeti para várias pessoas que
procuravam o caminho do Senhor, procuravam a nossa intervenção, entre aspas, né? Que qualquer pessoa pode ajudar, qualquer pessoa pode nos ajudar, mas o único que pode se curar sou eu mesmo. Eu sou o único que posso me curar. Por que eu posso me curar? Sou o único que eu posso me curar. Porque a cura, ela não está no corpo físico em si. Quando nós observamos esse irmão que foi curado por Jesus por ter encerrado a sua expiação e, portanto, como disseram Renato e Henrique, lembrando o que está escrito na Gênesis de Kardec, capítulo 15, cessada a causa, o efeito tem que cessar. Se você coloca uma chaleira, né, uma leiteira com água, e aí acende o fogo, quando começar a ferver, se você desligar, se você fechar o gás, o fogo se extingue e aí para a fervura para e vai diminuindo a temperatura. Ou seja, qual é a causa nesse caso? É o fogo aceso está ali aquecendo aquela panela e aquecendo o líquido que está dentro da panela. Uma vez que a causa é cessada, o fogo é apagado, a temperatura tende então a ir diminuindo até a temperatura ambiente. Então isso é que é causa e efeito. Cessada a causa, cessa o efeito. Aquele irmão teve a sua causa cessada por ele mesmo, pela expiação que ele passou e pelo bem viver da expiação. Isso é interessantíssimo de nós colocarmos. Porque muitas vezes as pessoas acham que porque nós estamos sofrendo determinado problema, aquilo ali já vai servir para eu pagar a minha dívida e, portanto, para eu crescer moralmente. Não, é preciso aproveitar a lição. É preciso aproveitar tudo aquilo que a lição vem me dar. Eu consigo aproveitar essa lição de uma maneira assim imediata, quando eu estou vivenciando essa dor ou esse sofrimento? Sinceramente não, porque o que nós queremos quando nós estamos sofrendo, sentindo alguma dor, é que aquilo ali passe, que aquilo ali pare. É por isso que nós vamos buscar qualquer tipo de ajuda para que cesse aquele sofrimento, para que cesse aquela dor. Se assim não fosse, nós não procuraríamos ajuda. E a partir do momento que eu procuro ajuda, provavelmente então eu vou começar a ter questionamentos do porquê e principalmente do para que aquela dor, aquele sofrimento veio ao meu encontro. Então é necessário que nós aprendamos a aprender. Veio por algum motivo. O que eu preciso fazer? Olhar para dentro de mim e falar assim, onde é que eu posso corrigir as coisas dentro de mim? O que eu posso corrigir? E a partir daí trabalhar para corrigir realmente. Porque nós não podemos viver aquela chamada síndrome da Gabriela que falava o Gastão. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, eu preciso trabalhar para me modificar, porque é exatamente do jeito que eu estou hoje é que está causando essa dor ou esse sofrimento. Mas, meus queridos amigos e irmãos, lembrando que nós temos o WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco através de texto, mensagens de texto, no 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. E como disse, no final da primeira parte, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp por mensagem de texto no 21 98459 3950. 98459 3950. Mande sua mensagem, diga se está gostando, se não está gostando e o que você quer
que nós façamos aqui. Vamos, sem mais delongas, ouvir o Leopoldo e a Fabiana na sua análise do texto de hoje. Meus amados amigos do programa Consolação de Jesus, mais uma vez aqui trocando ideias entre nós que falamos aqui diretamente no programa, sempre buscando inspiração da espiritualidade para que a gente possa aprender e ao mesmo tempo estimular o aprendizado uns dos outros, colocando aí também nesses outros os nossos queridos ouvintes e ao mesmo tempo fazendo esse debate, porque na medida em que a gente vai ouvindo uns aos outros, a gente vai criando certos estímulos de pensamento e de autoavaliação. E é sempre aquilo que me motiva quando eu falo aqui no programa, que de certa maneira a gente poderia chamar dessas provocações no sentido positivo. Então, reagindo um pouco àquilo que Renato, Henrique colocaram, inclusive repercutindo essa discussão sempre tão importante para a gente a respeito da lei da ação e da reação, que o João lembrou que foi colocado na semana passada, no programa passado. É interessante a gente perceber a riqueza desse texto que fala sobre a cura do paralítico, uma cura que ele mesmo conseguiu obter pelo esforço dele, pelo esforço da transformação moral, espiritual, dos valores dele, que a gente pode supor que de alguma maneira estavam desequilibrados. A doença que ele teve ou a situação de limitação, a deficiência dele, foi um resultado desse desequilíbrio de ações, comportamentos, atitudes, sentimentos, ou naquela encarnação ou em encarnações anteriores, a chamada expiação que o Henrique nos fez lembrar, e como ele, através da transformação pela qual ele passou naquela realidade, conseguiu levantar e andar. E aí a primeira provocação que eu faço para que os nossos ouvintes pensem é que naquele momento em particular, Jesus talvez não tenha feito um milagre. Na verdade, Jesus constatou uma transformação moral. O milagre, nós sabemos, está lá no Gênesis, citado pelo Henrique, citado pelo Renato também, que essa ideia do milagre ela é vista de uma maneira muito relativista por nós espíritas, porque milagre acaba evocando algo que é extraordinário, fora das leis da natureza. E a gente sabe pela lei da ação e da reação, e também pelo conhecimento que nós temos da relação entre o nosso corpo, nós que somos espíritos e o perispírito, que tudo aquilo que é produzido por nós cria uma certa assinatura, cria uma certa marca que vai de alguma maneira interferir no equilíbrio dos nossos corpos. Por isso que as doenças, na verdade, nos dizem alguma coisa a respeito do nosso comportamento atual ou do nosso comportamento em outras encarnações. Então, voltando a essa ideia de que Jesus estava ali com os paralíticos e os escribas, e Jesus, na verdade, responde aos escribas: por que vocês acham que perdoar os pecados desse paralítico é mais importante do que falar levanta-te e anda, ou o contrário? Qual é a grande diferença que isso faz para vocês? Por que vocês se consideram os grandes avaliadores que teriam o direito de julgar qualquer pessoa? Jesus, na verdade, faz menção ali de que a sabedoria divina, a capacidade de autotransformação, não é monopólio de uma grande autoridade terrena. E é por isso que Jesus, durante toda a sua vivência, fez uma crítica aos escribas e aos fariseus, que se viam de maneira muito arrogante ou prepotente como os grandes depositários do caminho para Deus, o caminho para o céu. Jesus, de certa maneira, cria nesse momento, assim como em outros, uma grande revolução da forma de se pensar, que remete exatamente a quê? Remete à nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um pela sua própria transformação.
O padre, o pastor, o palestrante espírita tem uma função importante, sim, que é organizar o conhecimento a respeito da espiritualidade, a respeito da caridade, a respeito das virtudes que nos levam ao aperfeiçoamento. Mas, na verdade, somos nós, cada um de nós, que somos responsáveis pela nossa autotransformação. Ninguém produzirá em nós a transformação que é de responsabilidade nossa, porque a nossa reforma íntima é pessoal e intransferível. Então eu quero chamar a atenção mais uma vez para uma interpretação minha, que os nossos irmãos aqui podem concordar ou, enfim, me mostrar uma alternativa a ela, que evidentemente Jesus teve uma atuação significativa naquele momento de consagrar uma transformação espiritual e moral daquele paralítico que me parece já estava completa. Eu entendo que Jesus passa para ele 2 mensagens para que ele tenha uma maior consciência daquilo que ele já havia obtido. Jesus primeiro lembra que ele está perdoado, porque ele passou por todo o processo de expiação necessário para a depuração daquele corpo e para a abertura de uma nova possibilidade de vida e para a continuidade da evolução dele. E logo depois, até por conta do questionamento dos escribas, que se consideravam, mais uma vez lembrando, os grandes monopolizadores do conhecimento sobre Deus, do conhecimento sobre as Escrituras, que naquele momento aquele paralítico já havia produzido a transformação necessária para que ele não estivesse mais limitado na sua liberdade física. Por isso ele diz, levanta-te e anda. Por isso eu gostei tanto do que o Renato falou, porque ele lembra que quanto mais erramos, menos liberdade nós temos. Jesus mostra a esse personagem, a essa personalidade, que tudo aquilo que ele produziu de bom para ele mesmo e muito provavelmente para os outros, por conta da expiação dele, por conta do exercício da humildade, a partir da qual ele entendeu a situação de deficiência dele, que ele já poderia levantar, porque a limitação física não existia mais. Isso é lei de ação e reação, meus amigos, não é milagre. E um último ponto que eu queria chamar a atenção remete às últimas frases da citação que hoje o João traz para a gente conversar aqui, porque logo após o momento em que o paralítico se levanta e anda, as multidões presentes sentem medo. E eu me pergunto, por que as multidões sentiram medo daquele momento tão positivo, tão interessante para esse paralítico? Talvez o medo venha exatamente do medo que nós temos das nossas responsabilidades. Mas é claro, meus amigos, que isso é só uma especulação minha e uma tentativa também de estimular o debate, não só entre nós aqui, participantes do programa, mas especialmente de vocês, ouvintes. Mas eu só quero terminar minha fala lembrando que o texto, que a citação que o João nos traz hoje, termina falando o seguinte, não só do medo das multidões, mas também que essas multidões glorificam a Deus que deu tal poder aos homens. Que poder é esse? Esse poder é o poder da nossa autotransformação, da nossa reforma íntima. Não sei se essas multidões perceberam exatamente esse poder da forma que eu estou aqui descrevendo para vocês, mas me parece que se nós estamos falando de lei de ação e reação, da nossa responsabilidade pela nossa reforma íntima, nós precisamos agradecer a Deus, nosso Criador, por esse poder que Ele deu a nós de alguma forma, nos aperfeiçoar, avaliar os nossos comportamentos diariamente, de preferência, e nesse processo produzirmos essa lapidação que apenas a encarnação nos permite desenvolver. Olá, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar participando com vocês aqui neste programa que tem o nome A Consolação de Jesus.
que nos traz esse consolo e essa certeza que estamos amparados em todos os momentos da nossa caminhada. E o quanto eu tenho aprendido com os meus irmãos aqui no programa, e é tão bom sentirmos envolvidos por essa sensação de paz. Vamos ao texto, né? Eu peguei o ponto, a partir do ponto que aquele irmão que estava ali sofrendo aquelas limitações do corpo físico, né, por conta das suas expiações, das suas provas, que ele mesmo escolheu passar por elas, né? E naquele momento ele recebeu de Jesus o veredito que ele tinha conseguido ultrapassar e vencer as suas provas e a sua expiação naquele determinado momento. E eu queria trazer para vocês aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, tem escrito a resposta aqui de um espírito quanto à escolha das provas. E diz aqui: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E mais à frente no livro tem escrito também: Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, meus irmãos, a gente sabe que quando nós viemos para esse planeta, nós escolhemos a nossa missão. Nós temos um propósito, e a nossa missão mais sublime e a verdadeira missão, na verdade, é a nossa evolução, é a nossa reforma moral. Para isso viemos e escolhemos as nossas provas. E quando chegamos aqui, a gente se distancia, né, da essência divina, nos distanciamos dos nossos propósitos e dessa missão, que é galgar esses degraus para que a gente possa evoluir e sair daqui dessa existência com a missão cumprida. E aqui no Livro dos Espíritos diz que é de nossa inteira responsabilidade, né, as nossas provas e expiações. Por quê? Porque nós plantamos, né? Nós fizemos com que essas causas hoje estejam em nós, né, que nós estejamos passando por essas dificuldades. E é de nossa responsabilidade. Nós somos os responsáveis pela nossa evolução moral e nosso movimento em direção à mudança. Nossos esforços é que vão trazer o resultado dessa mudança. Nós somos os responsáveis por passar por momentos de provas e expiações, porque em algum momento nós estamos sofrendo as consequências daquilo que plantamos, como também já foi falado aqui nos outros programas, né? A causa e o efeito, as causas que nós mesmos plantamos, e nós somos responsáveis pelo efeito que isso recai sobre nós, né? Quando nós aceitamos e entendemos esse processo de expiação, que é necessário e que somos os responsáveis por sair, né, dessas causas e efeitos, nós ficamos mais conscientes da nossa responsabilidade e também resignados nessa caminhada, né? E ficamos também mais firmes diante dos obstáculos. Não é que nós não vamos nos abalar, não é que vamos estar também totalmente frios, né, num momento de perda, num momento de dor, de doença. É claro, nós somos humanos, nós vamos sentir, muitas vezes vamos nos abalar e muitas vezes vamos até nos desesperar. Mas quando temos essa consciência de que nós estamos passando por esse processo de prova e expiação e que precisamos passar por certos momentos para a nossa evolução moral, que daí advém as outras bênçãos, né? Nós temos mais tranquilidade ao passar pelas provas, porque sabemos que
porque as provas nos conduzem a uma melhoria, uma mudança de vida, o despertar da nossa consciência, de quem somos, da autorresponsabilidade e do autoconhecimento, muito importante nessa nossa caminhada de reforma íntima. Então, nesse momento que Jesus diz para aquele homem que os seus pecados estavam perdoados, ali Jesus estava constatando, como muito bem disse o Leopoldo, anteriormente, que ele já havia passado pelas suas provas e saído vencedor. Jesus, naquele momento, não estava liquidando os pecados que ele cometeu durante a sua existência e dado um fim neles. Jesus conhecia o processo daquele homem, Jesus conhecia as suas expiações e sabia que naquele momento aquele ciclo já havia se encerrado e que dali, naquele momento, ele estava dando a oportunidade dele levantar e ter uma nova vida, porque aquele homem tinha conquistado a sua cura, Ele tinha sido responsável por ela, tomado consciência e ele fez o que precisava ser feito para aquele ciclo ser encerrado, E Jesus, como já falamos também em programas anteriores, tem autoridade moral para dizer os seus pecados estão perdoados, porque ele conhece o nosso íntimo, ele tem essa ciência de quem somos, do que estamos fazendo, do que estamos plantando, do que estamos colhendo, E ali naquele momento ele estava dizendo para aquele homem que terminara a sua expiação e convidou aquele irmão a se levantar e ir para casa. Então, meus irmãos, a reflexão que fica para mim hoje é que tudo que eu preciso é construir bases sólidas, nessa nova vida que Jesus me oferece todos os dias e que meus irmãos, nessa falange espiritual, me oferece, me ajuda e me ampara, para que eu possa me levantar como aquele homem e seguir adiante, levantando, dando testemunhos de tudo que podemos fazer com a ajuda do nosso Mestre Jesus. Que legal, né? Participação aí do Leopoldo e da Fabiana, esse olhar diferenciado da Fabiana, muito interessante. É o olhar do coração, do sentimento, né? Mas vamos aqui rapidamente falar das participações. A Elisa de Campo Grande mandou seus recadinhos, a Márcia Padovani mandou aqui também seu recadinho, disse: ótimo programa, Márcia falou. As pessoas não podem saber se realmente uma coisa é karma, que é do oriental, né? Que nós chamamos de lei de causa e efeito, o espiritismo chama de lei de causa e efeito, ou se é ação de terceiros, é ajudar e pronto. É isso mesmo, não temos que ficar perguntando se aquela pessoa está pagando ou não, temos que ajudar e pronto, é isso aí. E aqui nós temos o Caminho do Senhor, está promovendo o passeio à 8ª Maravilha do Mundo, que acontecerá no dia 3 de setembro, saída às 9 horas da manhã do embarque e desembarque lá no Habib's do Largo do Bicão. Então, se vocês quiserem mais informações e reservar, só tem 4 lugares. O WhatsApp, telefone WhatsApp é 21 99647 5698. 99647-5698 para mais informações e reservar também o seu lugar nesse passeio. Vai ser ao Cristo Redentor e também a Orla e Forte de Copacabana. Bem, meus queridos amigos e irmãos, o nosso tema da próxima semana será o chamado de Mateus, que está no capítulo 9 do Evangelista Mateus, versículo 9. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que a Tua paz, Senhor, possa estar penetrando nas mentes e nos corações de
cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Mestre, ver realmente a nossa vida e a vida daquelas pessoas que nos cercam de uma forma a perceber a grandeza que é o teu amor, a grandeza que é o amor de Deus que tu representas e tu passas para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque todos os dias nós vemos renovarem-se as esperanças, renovarem-se as oportunidades, fazendo com que nós possamos enxergar que a nossa vida pode ser diferente, sim, que a nossa vida pode transformar, inclusive, a vida das pessoas que nos rodeiam. Obrigado, Senhor Jesus, pelo amor que tu consagras a cada um de nós, Mestre. Que nós possamos perceber, sentir a tua presença, sentir o teu amor, sentir essa força que vem de ti, para que sejamos capazes de transformar essa oportunidade que temos ao recebermos esse teu amor, transformando isso também em ajuda aos nossos irmãos de caminhada. Que o teu amor se espalhe por todo esse planeta, Jesus. Que os confrontos que hoje existem no planeta, não só na Ucrânia, não só possibilidade em Hong Kong ou em qualquer outro lugar, que possam ser extintos, Jesus, e que só o amor prevaleça em todos esses recantos do planeta Terra. Que a tua luz e a tua paz sejam conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir.